Carolina aceitou um emprego de doméstica para salvar a vida de sua mãe. Mas a intenção da patroa era outra. "Quero que você se deite com meu marido até engravidar", disse a milionária. Apesar do choque, Carolina sem saída aceitou. Mas um imprevisto aconteceu, ameaçando alterar o destino de todos os envolvidos. Agora, antes de começar, se você gosta de conteúdos como este, já vai deixando seu like e se inscreva no canal e comente aí embaixo o que achou desta história. A sua opinião é muito importante aqui para nós do canal Histórias Comoventes. Agora sim, podemos começar. A cirurgia na medula espinhal precisa ser feita imediatamente. Caso contrário, não posso garantir que sua mãe sobreviverá. As palavras do médico ecoaram na mente de Carolina como um trovão em meio a uma tempestade. Seus dedos tremiam de nervosismo enquanto ela tentava processar aquela notícia devastadora. Como conseguiria uma quantia tão alta para a cirurgia se atualmente mal tinha dinheiro para as despesas básicas? Eu farei o possível para que minha mãe faça a cirurgia o mais rápido possível, respondeu com a voz embargada. Mas no fundo, ela sabia que suas palavras eram apenas uma promessa vazia. Não havia um plano, não havia saída. Um empréstimo bancário seria recusado sem dúvidas. As contas atrasadas já haviam manchado seu nome. Carolina era a única filha de Beatriz, uma mãe solteira que sempre fez de tudo para criá-la sozinha. Ela nunca conheceu o pai, e ao longo dos anos, mãe e filha se tornaram uma família de duas. Quando Beatriz adoeceu, Carolina teve que abandonar os estudos para sustentar a casa. Apenas 22 anos, e já carregava o peso de responsabilidades que a maioria das pessoas da sua idade sequer imaginava. Desde os 16 anos, trabalhava sem descanso. Não havia tempo para festas, amigos ou namoros. Seu mundo girava em torno de manter um teto sobre suas cabeças e garantir que sua mãe tivesse o mínimo de conforto. Mas apesar de todo o esforço, a doença de Beatriz apenas piorou com o passar do tempo. E agora, o relógio corria contra elas. Com um suspiro pesado, Carolina deixou o consultório do médico e arrastou os pés cansados de volta ao restaurante, onde trabalhava como garçonete em meio período. Durante o dia, cumpria expediente como bibliotecária, tentando equilibrar os dois empregos, enquanto a vida se tornava cada vez mais sufocante. "Oi, como está sua mãe?", perguntou Elisa, sua colega de trabalho, assim que a viu entrar. Carolina tentou sorrir, mas o nó em sua garganta tornava tudo mais difícil. "Ela está se segurando. Mas o médico disse que a cirurgia precisa ser feita logo e custa uma fortuna. Eu preciso de muito dinheiro. Meu Deus, talvez eu tenha que vender um rim." Sua voz tremia de desespero enquanto ela cobria o rosto com as mãos, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Vender um rim? Quem precisa vender um rim? A voz grave de José, o gerente do restaurante, soou atrás delas, fazendo Carolina se sobressaltar. "É a Carolina", respondeu Elisa, lançando um olhar preocupado para a amiga. "A mãe dela precisa de uma cirurgia muito cara." José franziu a testa, pensativo. Por um momento, permaneceu em silêncio, até que algo lhe veio à mente. "Espera, eu vi algo que talvez te ajude." Ele pegou um jornal no bolso e, depois de alguns segundos de busca, estendeu-o para Carolina. Ela estreitou os olhos ao ler o anúncio. Empregada doméstica, salário elevado, 50% do pagamento adiantado. "Uma vaga como empregada?", murmurou surpresa. "Mas olha o salário", destacou José. "É quase 5 vezes o que você ganha aqui. E eles pagam metade adiantado."
Carolina trocou um olhar incerto com Elisa, que apenas assentiu em silêncio. Cada fibra do seu ser gritava que aquilo parecia bom demais para ser verdade. Mas que escolha ela tinha? Ok, por favor, me dê o jornal. Não tenho muitas opções. E naquele instante, sem saber, Carolina dava o primeiro passo em direção a um caminho sem volta. O táxi que levava Carolina parou em frente a uma imponente mansão de estilo vitoriano. A construção luxuosa tinha uma fachada de pedra detalhada, janelas enormes e jardins perfeitamente aparados que pareciam saídos de um conto de fadas ou de um pesadelo silencioso. Depois de pagar o taxímetro com as últimas economias, Carolina desceu do carro. Com um suspiro hesitante, arrastou sua mala preta até o portão de ferro, cujos detalhes dourados brilhavam sob a luz suave do entardecer. Ela apertou a campainha 2 vezes e esperou, o coração acelerado. Segundos depois, a imagem de um rosto, elegante mas severo, apareceu na tela do interfone. "Quem você está procurando?" perguntou a mulher com uma voz fria e distante. Carolina tentou disfarçar o nervosismo e forçou um sorriso. "Eu sou Carolina Oliveira. Falei com a senhora Navarro ao telefone", respondeu educadamente. A mulher ergueu uma sobrancelha, como se estivesse impaciente. "Finalmente! Estou esperando você há horas, entre logo", disse ela em um tom agudo antes que o portão começasse a se abrir lentamente. O coração de Carolina deu um salto. Ela puxou sua mala e entrou na propriedade, onde o silêncio era quase ensurdecedor. A mansão era ainda mais impressionante por dentro do que parecia de fora, com um caminho de pedras bem cuidadas e árvores perfeitamente podadas ladeando a entrada principal. Mas algo naquele lugar a fazia se sentir inquieta. Ao cruzar a porta principal, seus olhos se arregalaram. O hall de entrada era amplo, com um lustre de cristal pendendo do teto alto e pisos de mármore polido que refletiam seu reflexo trêmulo. No entanto, o que mais a surpreendeu foi a movimentação. Diversas empregadas domésticas circulavam pela casa, ocupadas em suas tarefas. Elas usavam uniformes impecáveis e pareciam conhecer cada detalhe do serviço. Carolina engoliu em seco. Se já havia tantas funcionárias, por que os Navarro contratariam outra empregada? E por um valor tão alto? "Por aqui", disse uma mulher de meia-idade que se aproximou com passos firmes. Ela tinha cabelos grisalhos puxados para trás em um coque apertado e olhos críticos que analisaram Carolina da cabeça aos pés. "Eu sou Carmen. Este é o seu quarto. Deixe suas coisas aí. Depois, venha falar imediatamente com a senhora." "Navarro, eu estarei esperando", disse ela sem rodeios. Carolina assentiu em silêncio, ainda atordoada quando entrou no quarto indicado. E que quarto! Era maior do que todo o apartamento onde vivia com sua mãe. A cama de dossel tinha lençóis de cetim e as cortinas de veludo pendiam pesadas ao redor de janelas amplas com vista para os jardins. Tudo ali gritava luxo, um luxo que não fazia sentido para alguém contratada para limpar banheiros e encerar pisos. Por que estavam tratando uma simples empregada doméstica com tanto cuidado? Deixando a mala em um canto, Carolina respirou fundo e saiu para encontrar Carmen, que a aguardava pacientemente no corredor. Sem trocar mais palavras, a mulher seguiu à frente, conduzindo-a por corredores extensos, adornados com obras de arte impressionantes e móveis de valor inestimável. Quando pararam diante de uma porta com uma alça dourada brilhante, Carmen bateu. Uma vez. "Entre", veio a voz firme do outro lado. A porta se abriu, revelando um escritório amplo e decorado com um refinamento opulento.
Atrás de uma mesa de madeira maciça estava sentada uma mulher belíssima. Seu rosto era delicado, mas os olhos carregavam um brilho calculista que fez um arrepio percorrer a espinha de Carolina. "Então você é Carolina", disse a mulher com um sorriso enigmático. "Eu sou Laura Navarro, a pessoa com quem você falou ao telefone. Por favor, sente-se." "Obrigada", murmurou Carolina, puxando a cadeira com cautela antes de se sentar rigidamente em frente a Laura. Por um momento, a mulher a estudou em silêncio, como se estivesse avaliando cada detalhe de sua postura, seu rosto, até mesmo suas emoções mal disfarçadas. "Alguma dúvida até aqui?" perguntou Laura, inclinando-se ligeiramente para a frente. Carolina pigarreou, tentando controlar o nervosismo. "Bem, eu ainda não entendi completamente a descrição do meu trabalho", admitiu, sua voz saindo mais trêmula do que gostaria. Para sua surpresa, Laura soltou uma risada leve, mas algo em seu tom fez Carolina se sentir ainda mais desconfortável. "Claro que você não entendeu", disse ela, como se achasse a confusão de Carolina divertida. "Eu ainda não te expliquei os detalhes mais importantes." A expressão de Carolina endureceu. Uma sensação estranha se formava em seu peito. "Ouvi dizer que você precisa de dinheiro para a cirurgia da sua mãe", continuou Laura, observando-a com um olhar penetrante. "Sim, senhora", respondeu Carolina, balançando a cabeça em afirmação. "Ótimo, porque estou disposta a pagar muito mais do que anunciei no jornal." Com um gesto lento, Laura puxou uma gaveta e retirou um cheque, deslizando-o pela mesa até Carolina. Carolina sentiu o coração parar por um segundo quando seus olhos pousaram no papel. $1 bilhão. Seus dedos tremeram ao tocar o cheque. Ela engoliu em seco sem conseguir esconder o choque. Isso é sério?" sussurrou quase sem fôlego. Laura sorriu, mas seus olhos permaneciam frios. "Muito sério, mas claro, há um preço a se pagar por essa generosidade, que eu vou te contar exatamente o que espero de você." Naquele instante, Carolina soube que havia algo muito maior e mais sombrio por trás daquela oferta irresistível, e que, ao aceitar, não havia mais como voltar atrás. A respiração de Carolina ficou presa na garganta com as palavras de Laura. Por um momento, o mundo ao seu redor pareceu girar devagar, como se o tempo estivesse se arrastando em uma realidade distorcida. Ela tentou processar o que tinha acabado de ouvir, mas cada parte de seu corpo gritava em negação. "A senhora não pode me pagar tanto assim somente pelo meu trabalho como empregada doméstica." Carolina se aventurou a argumentar, sua voz tremendo levemente. Laura sorriu de forma enigmática e acenou com a cabeça como se já esperasse aquela pergunta. "Exatamente, porque eu não vou te pagar por isso." A resposta foi seca, cortante, deixando Carolina em choque. Um frio percorreu a espinha de Carolina. Uma sensação de alerta explodiu em sua mente, como se tivesse acabado de pisar em um terreno perigoso. De repente, a generosidade excessiva, a urgência em contratá-la, tudo começava a fazer um terrível sentido. O que a senhora quer de mim?" Carolina perguntou com a voz trêmula, tentando conter o pavor crescente em seu peito. Laura se levantou lentamente de sua cadeira giratória. Seus saltos ecoaram pelo silêncio do escritório enquanto ela se aproximava, cada passo calculado e cheio de intenção. Inclinando-se para mais perto, Laura sussurrou em seu ouvido com uma voz fria como gelo: "Eu quero o seu útero." O coração de Carolina pareceu parar por um segundo. Ela arregalou os olhos em choque, tentando processar aquelas palavras. O medo tomou conta de sua mente,
uma onda avassaladora de pânico que ameaçava afogá-la. Você deliberadamente armou para mim porque quer meus órgãos, não é? Gritou freneticamente, suas mãos tremendo enquanto tentava se afastar. Laura riu baixo, uma risada sem humor que pareceu tornar o ambiente ainda mais opressivo. Não seja tola. Não é isso que eu quis dizer, murmurou impacientemente. Carolina engoliu em seco, ainda sem entender completamente o que estava acontecendo. Sua mente trabalhava em frenesi, buscando desesperadamente uma saída. Laura voltou a se sentar, cruzando as pernas com graça, mas seus olhos permaneciam frios e calculistas. Gabriel e eu estamos casados há quase 3 anos, mas eu não posso ter filhos, explicou Laura, a voz firme, mas com um toque de amargura. Meu corpo me traiu. Eu sou infértil. Carolina piscou rápido, tentando compreender a extensão daquela revelação. Tudo ainda parecia surreal, como se ela estivesse presa em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Eu quero que você fique grávida do meu marido. A frase caiu no silêncio como uma bomba. O ar pareceu sumir dos pulmões de Carolina. Ela apertou os olhos em descrença, recusando-se a acreditar no que tinha acabado de ouvir. O quê? Sua voz saiu em um sussurro rouco, o horror estampado em cada traço de seu rosto. Quero que você se deite com meu marido até engravidar, repetiu Laura, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Carolina congelou na cadeira, seu corpo inteiro tenso. Sua mente gritava em negação, mas ela sabia que a mulher diante dela não estava brincando. A seriedade no olhar de Laura confirmava cada palavra dita. Você só pode estar brincando. Carolina tentou rir, um som nervoso e frágil que morreu rapidamente. Isso era muito ridículo. Ela nunca havia se deitado com ninguém na sua vida inteira porque ela estava sempre ocupada trabalhando para o sustento da casa. Ela era virgem. Como ela poderia se deitar com Gabriel Navarro? Eu não estou brincando, Laura rebateu, sua expressão dura como pedra. A vida da sua mãe está em suas mãos. Decida agora. Se você recusar, eu vou oferecer essa oportunidade a outra candidata mais sortuda. As palavras de Laura pesaram como chumbo no coração de Carolina. Ela sentiu os olhos arderem com lágrimas não derramadas. O rosto frágil e doente de sua mãe apareceu em sua mente, e a dor de talvez perdê-la apertou sua garganta. E se eu não conseguir engravidar? Perguntou inconscientemente, sentindo que já tinha cruzado um limite perigoso ao considerar a proposta. Laura deu de ombros, com indiferença. Eu ainda vou te pagar o valor que anunciei no jornal, respondeu com um tom casual, como se estivessem discutindo um negócio comum. Os lábios de Carolina tremeram quando ela os mordeu para conter o choro. A voz de sua consciência gritava que aquilo era insano, errado em todos os níveis. Mas o amor por sua mãe e o desespero por salvar sua vida falavam mais alto. O contrato termina depois que eu der à luz? Murmurou com dificuldade. Laura sorriu satisfeita, como se soubesse que já tinha vencido. Sim. Depois que a criança nascer, você deixa esta casa e nunca mais olha para trás. Laura puxou uma pasta de couro de uma gaveta e a colocou sobre a mesa, empurrando-a em direção a Carolina. Leia com atenção antes de assinar. Se perder algum detalhe, vai se arrepender. Carolina olhou para o contrato com um misto de terror e resolução. O destino de sua mãe estava em suas mãos. Mesmo que isso significasse sacrificar sua própria dignidade, ela sabia que já tinha tomado sua decisão. Com as mãos tremendo, ela pegou a caneta e se preparou para assinar seu futuro longe de qualquer controle sobre sua própria vida. Agora você vai tomar um banho, coma e descanse um pouco. Às 9 da noite, Carmen irá te buscar, disse Laura com firmeza.
Carolina, ao chegar em seu quarto, sentou-se na cama, sentindo-se como um corpo sem alma, vazio. Pouco depois, Carmen bateu na porta do quarto. Tome um banho e coloque as roupas que estão no seu armário. Perfume-se com o perfume que está na penteadeira. Depois vou arrumar seus cabelos. Assim foi feito. Depois do banho, Carolina sentou-se na penteadeira e deixou que Carmen arrumasse seus cabelos. Ok. Virei buscá-la depois do jantar, disse Carmen. Carolina apenas deu de ombros. 2 horas depois, Carmen voltou para buscá-la, mas ela não havia tocado na bandeja com seu jantar. O nervosismo em relação ao encontro com Gabriel Navarro a impedia de comer. Ela caminhou atrás de Carmen até o final do corredor, onde Laura as esperava. Você está pronta? Perguntou Laura, seus olhos avaliando Carolina da cabeça aos pés. Eu não sei, respondeu Carolina, a voz vacilante. Gabriel é muito exigente com as mulheres com quem dorme. Já se passaram 15 mulheres e todas foram rejeitadas. Você é a 16ª e desta vez tem que dar certo, advertiu Laura com um sorriso gélido. 16ª? Carolina congelou, ela não era a primeira. Então, boa sorte, Carolina, Laura disse com um sorriso no rosto e se afastou. Carolina respirou fundo e bateu lentamente na porta do quarto. Entre, disse uma voz masculina, vinda de dentro. Carolina empurrou a porta com cuidado, revelando um quarto amplo e luxuosamente decorado. Cada detalhe parecia ter sido escolhido com precisão. Das cortinas de veludo azul escuro que caíam até o chão, ao tapete macio que abafava o som de seus passos. O aroma discreto de um perfume amadeirado pairava no ar, misturando-se à iluminação suave proporcionada pelos abajures de cristal espalhados em pontos estratégicos do cômodo. Seus olhos percorreram o ambiente em busca de Gabriel Navarro. Ela sabia que ele estaria ali, mas ainda assim seu coração acelerou quando, de repente, uma voz firme e aveludada rompeu o silêncio. Aproxime-se. Fique à vontade. O som vinha de um canto discreto do quarto. Carolina seguiu a direção da voz, e seus olhos logo encontraram a figura de Gabriel, recostado em um imponente sofá de couro preto, parcialmente oculto pelas sombras. A luz difusa destacava os traços angulosos de seu rosto, a mandíbula bem definida e os cabelos escuros caindo de forma despretensiosa sobre a testa. Ele emanava um tipo de magnetismo que a deixava inquieta, embora tentasse disfarçar. Boa noite, Sr. Navarro, disse ela, mantendo a voz firme enquanto se aproximava, com passos controlados. Gabriel ergueu os olhos para ela, mas não respondeu de imediato. Apenas fez um leve aceno de cabeça, como se estivesse avaliando cada detalhe de sua presença. Carolina sentiu um arrepio percorrer sua nuca. Havia algo na forma como ele a observava que a fazia questionar se estar ali havia sido uma boa ideia. Quanto mais se aproximava, mais evidente se tornava a beleza hipnotizante daquele homem. A pele bronzeada contrastava com a camisa branca ligeiramente desabotoada no colarinho, revelando uma parte discreta do peito. Mesmo sentado, sua postura transmitia uma confiança inabalável, como se estivesse sempre no controle de tudo ao seu redor. No entanto, em vez de acalmá-la, essa aura de poder apenas aumentava a tensão em seu peito. Sente-se aqui ao meu lado, murmurou Gabriel, a voz baixa e envolvente, enquanto batia suavemente com a palma da mão no espaço vazio ao seu lado no sofá. Por um breve momento, Carolina hesitou. Ela não sabia exatamente o que a aguardava naquela noite, mas tinha certeza de que, a partir dali, nada mais seria como antes.
Eu li seu currículo, disse Gabriel, rompendo o silêncio mais uma vez. Você é bibliotecária e garçonete. À noite, certo? Carolina acenou com a cabeça, sentindo a garganta seca. Sim. O que te trouxe aqui? A pergunta veio com um tom de curiosidade, mas o olhar dele permanecia impassível, como se já soubesse a resposta. Ela respirou fundo antes de responder. Minha mãe. A sobrancelha de Gabriel se franziu levemente. O quê? Carolina parou o movimento nervoso de suas mãos e, reunindo coragem, ergueu os olhos para encará-lo. Um arrepio percorreu sua espinha ao encontrar aquele olhar penetrante. Minha mãe precisa fazer uma cirurgia na medula espinhal. Eu preciso de muito dinheiro e é por isso que estou aqui, explicou, tentando manter a voz firme, embora o coração martelasse no peito. Por um momento, Gabriel permaneceu em silêncio, apenas observando-a. Seu olhar intenso parecia atravessá-la, como se estivesse ponderando suas palavras. O silêncio se prolongou, tornando o ar ainda mais pesado, até que ele finalmente quebrou a tensão. Tudo bem, disse ele, sua voz soando calma e definitiva. Então vou dormir com você. O corpo de Carolina enrijeceu. Oh, meu Deus, ela logo perderia a virgindade. Carolina engoliu em seco quando viu Gabriel tirar a camisa branca. O peito largo de Gabriel com o abdômen de tanquinho fez Carolina desviar o olhar, vermelha de vergonha. Vamos fazer isso. Gabriel deitou-se na cama. Carolina não se mexeu de seu assento. Ela realmente não sabia por onde começar. Então vamos fazer ou não? Gabriel perguntou, olhando para Carolina com o olhar sedutor. Carolina se atreveu a olhar para cima nervosamente e depois encarou os olhos castanhos de Gabriel. Então pigarreou suavemente. Esta é a minha primeira vez, Carolina sussurrou, suas bochechas vermelhas de vergonha. Gabriel se endireitou na cama. Você está brincando, certo? Perguntou ele, não acreditando no que estava ouvindo. Carolina balançou a cabeça. Eu ainda sou virgem, disse Carolina sem rodeios. Laura deveria me pagar mais, pensou Carolina consigo mesma. Você nunca esteve com um homem? Gabriel levantou-se da cama e caminhou até Carolina. Carolina olhava para aquele homem. À sua frente mal podia responder, até que sua voz saiu fraca. Não, eu estou sempre ocupada trabalhando para o sustento da casa. Lidar com homens seria apenas uma perda de tempo. Então você nunca beijou um homem? Carolina respirou fundo e disse não. Nunca tocou e nem se deixou tocar por um homem? Carolina abaixou os olhos em negativa. Não. Então eu serei o primeiro a dormir com você? Ele murmurou, mas para si mesmo. Carolina não respondeu. Ela estava ocupada se acalmando, respirando fundo lentamente. Você quer algo para beber para relaxar? Gabriel caminhou até o frigobar localizado ao canto do quarto. Sim, parece bom, Carolina respondeu. Ele abriu o frigobar abastecido com todos os tipos de bebidas e serviu-lhe uma taça de vinho. Obrigada. Posso te perguntar uma coisa? Perguntou Carolina. Sim, vá em frente. Gabriel apertou a taça de vinho em suas mãos e sentou-se na banqueta, olhando em direção a Carolina, que estava ao lado dele. Você quer tanto ter filhos a ponto de ter que fazer esse tipo de coisa? Carolina interrogou com um pouco de cautela. Gabriel bufou. Laura quer, mas eu não. Sua resposta deixou Carolina atordoada. Ela franziu a testa surpresa. Por quê? Gabriel tomou um gole de seu vinho lentamente e respondeu seco. Pelo mesmo motivo que você. Dinheiro. Laura não pode engravidar e para receber a herança de meus pais, ela tem que lhes dar um herdeiro. Mas enquanto o seu motivo é útil, o motivo de Laura é fútil, Gabriel murmurou com desdém. Então vamos fazer o que nos trouxe aqui? Laura tem câmeras instaladas por toda a casa.
Ela vai saber se você não fizer o seu trabalho bem, porque o meu trabalho é apenas mantê-la viva. Carolina franziu a testa confusa. Manter Laura viva? O que isso significa? Deixe isso para lá. Vamos fazer. Ou não? Se não quiser, tudo bem. Carolina respirou fundo e, com a velocidade da luz, ela chegou perto de Gabriel. Ensine-me como. Carolina sussurrou nas pontas dos pés para que sua respiração fosse sentida no ouvido de Gabriel. Havia um desejo ardente no coração de Gabriel quando os lábios de Carolina tocaram seu ouvido. Uma faísca estranha que ele nunca sentira antes, mesmo quando fazia com Laura. A mão de Gabriel subiu para tocar a pele úmida de Carolina. Tem certeza disso? Gabriel sussurrou enquanto virava Carolina para encará-lo, suas mãos começando a tocar a barriga lisa de Carolina. Carolina fechou os olhos. Sua respiração começou a bufar. Eu nunca tive tanta certeza antes. Ele a tomou em seus braços e, tocando o queixo de Carolina, então me diga o que estiver bom para você. Hoje vou atendê-la, para que não tenha uma má lembrança da primeira vez que perdeu a sua virgindade. Ele ergueu o corpo de Carolina e a deitou na cama, e com movimentos suaves e carinhosamente, ele a beijou. E por um tempo só, se ouvia os sussurros e gemidos, e então o corpo de Gabriel desabou em cima de Carolina. E então, como foi? Foi divertido? Ele perguntou sem fôlego. Sim, não tão ruim quanto eu pensava. Carolina disse sem ousar olhar nos lindos olhos de Gabriel. Gabriel rolou para o lado dela. Sim, reze para engravidar logo para que não tenhamos que fazer de novo. Gabriel murmurou casualmente. Carolina respirou fundo. Por um momento ela havia esquecido que seu relacionamento com Gabriel era apenas um relacionamento profissional. Gabriel olhou para Carolina. Você é muito linda, perfeita. Gabriel a elogiou enquanto encarava o corpo nu de Carolina. Carolina engoliu em seco e depois levantou da cama se vestindo. Ela se sentiu desconfortável conversando com Gabriel nesta situação. Gabriel olhou para as manchas de sangue em seu lençóis branco com espanto e indagou. Nossa, isso foi muito especial. Carolina estava morta de vergonha. Antes que ela pudesse dizer algo, uma batida na porta os assustou. Vocês terminaram? Carolina correu até a porta. Abrindo aí então, o rosto de Laura apareceu gritando alegremente. Deu certo. Vocês fizeram. Carolina apenas fez uma careta, é claro, Laura sabia de tudo. Ela devia estar observando Carolina e Gabriel pelas câmeras de vigilância. Volte para seu quarto. A partir de hoje você não pode beber álcool e siga todas as instruções de Carmen. Carolina acenou com a cabeça para Laura confusa. Como alguém poderia querer tanto um bebê a ponto de ela estar disposta a ver seu marido deitando-se com outra mulher? Então, com licença, Carolina disse educadamente com a cabeça baixa e se afastou para o seu quarto. Na parte inferior da escada, Carmen estava esperando por ela. Você ainda está acordada? Disse Carolina, um tanto surpresa. Por ordens da patroa, eu tenho que verificar se você vai para a cama na hora certa e cuidar pessoalmente da sua alimentação. Respondeu Carmen em um tom impassível. Carolina bufou de aborrecimento. Poxa, se isso continuar, ela não terá mais privacidade. No quarto, Carolina tentava dormir, mas o rosto de Gabriel pairava em sua mente, impedindo-a de relaxar. Os pensamentos voltaram ao contrato que assinara. Uma cláusula específica a atormentava. Se após a primeira vez com Gabriel ela não engravidasse, haveria uma segunda, terceira, quarta e até quinta tentativa. E se ainda assim não conseguisse, seu trabalho estaria terminado e Laura a pagaria conforme o anúncio, além de um valor adicional por cada tentativa. A ideia a fazia estremecer.
Era um acordo frio e calculado, mas era a única chance de salvar sua mãe. Entre o medo e a esperança, Carolina sabia que, a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. No dia seguinte, Carolina recebeu a notícia que a cirurgia de sua mãe havia sido financiada por Laura e que o procedimento aconteceria em poucas horas. O coração dela acelerou com a mistura de alívio e angústia. Precisava vê-la, estar ao seu lado naquele momento delicado. Preciso falar com a senhora Laura, disse Carolina, apressando-se até a cozinha onde encontrou Carmen. Ela precisa me liberar para ir ao hospital. É urgente. Carmen a olhou com um semblante tenso, quase constrangido. Sinto muito, menina, respondeu em tom baixo. Mas a senhora Laura deixou ordens claras. Você não pode sair. Como assim eu não posso sair? É a minha mãe. Ela vai ser operada. Eu entendo, murmurou Carmen, desviando o olhar. Mas a senhora Laura proibiu até o motorista de te levar. Disse apenas para você não se preocupar, que sua mãe está recebendo os melhores cuidados. As palavras ecoaram na mente de Carolina como um golpe. Ela sentiu o peito apertar, como se o ar lhe faltasse. Sem conseguir conter a frustração, correu em direção ao jardim, em busca de algum alívio. O vento frio tocava seu rosto, mas não bastava para acalmar a tempestade que se formava dentro dela. As lágrimas vieram com força. Ela estava presa. Mais do que nunca, sentia que sua liberdade havia sido arrancada, e a sensação de impotência a consumia por dentro. Carolina chorava silenciosamente no jardim, tentando controlar a dor que apertava seu peito. O cheiro das flores misturava-se com a sensação amarga de impotência. De repente, uma voz suave e familiar soou atrás dela, arrancando-a de seus pensamentos. O que houve, senhorita Carolina? Posso ajudar em alguma coisa? Era Gabriel, que a observava com uma expressão de preocupação genuína. Antes que ela pudesse responder, Carmen, que vinha logo atrás, apressou-se em intervir. Não é nada, senhor, disse em um tom firme, lançando um olhar de advertência para Carolina. A menina Carolina está apenas preocupada com a mãe. Ela vai passar por uma cirurgia hoje mesmo. Ah, então sua mãe vai fazer a cirurgia? Disse Gabriel, esboçando um sorriso gentil. Que bom. Não se preocupe, senhorita. Vai dar tudo certo. Sem esperar por uma resposta, ele se afastou calmamente, deixando Carolina ainda mais confusa com a mistura de emoções que a invadiam. Assim que ele desapareceu pelo caminho de pedras, Carmen segurou o braço de Carolina com delicadeza, mas sua voz saiu em um sussurro tenso. Por favor, menina, não fale com o senhor Gabriel. A senhora Laura vê tudo. Olhou ao redor como se temesse estar sendo observada. Ela tem câmeras espalhadas por toda a casa, e se te vir conversando com ele, vai ficar muito zangada. E acredite, você não quer ver a senhora Laura zangada. Carolina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Por mais autoritária que Laura fosse, havia algo no tom de Carmen que a deixou ainda mais inquieta, como se existisse um perigo oculto pairando sobre aquela casa. Venha, continuou Carmen em um tom mais baixo. A senhora Laura quer falar com você agora. Carolina abaixou a cabeça, o coração acelerado. Enquanto caminhava de volta à mansão, um peso desconhecido tomou conta de seu peito. Ela não entendia o porquê, mas por um breve momento sentiu-se culpada. Culpada por nutrir sentimentos confusos por Gabriel, sentimentos que ela mal conseguia nomear, mas que a cada encontro pareciam crescer dentro dela, ameaçando a frágil linha que separava seu dever de seus desejos mais secretos. Carmen, você pode sair, ordenou Laura em um tom frio e autoritário. Sim, senhora,
respondeu Carmen, inclinando levemente a cabeça antes de sair, fechando a porta atrás de si. O silêncio pairou pesado na sala. Laura se levantou lentamente da sua cadeira giratória, caminhando com elegância até uma mesa de mármore onde pegou um cigarro. Com movimentos precisos, acendeu-o, soltando a primeira baforada com um ar de superioridade. Sua mãe está bem, disse, rompendo o silêncio com a voz firme. Acabei de falar com a enfermeira que contratei para cuidar dela. Os olhos de Carolina se arregalaram em choque e confusão. Por um instante, um alívio tímido brotou em seu peito, mas foi rapidamente sufocado pela indignação que fervia dentro dela. Então, por que a senhora me proibiu de ir vê-la? Sua voz tremeu levemente, mas havia um traço de coragem em suas palavras. Laura soltou uma risada seca, balançando a cabeça em desaprovação. Carolina, você leu bem o contrato? Eu te pedi para ler com atenção. Carolina sentiu um frio percorrer sua espinha. Enquanto esse contrato for válido, continuou Laura, dando mais uma tragada no cigarro, eu administro e supervisiono sua vida, dentro e fora desta casa. E desta vez, você não tem permissão para sair. Aquelas palavras caíram como um peso esmagador sobre Carolina. Ela apertou as mãos em punhos, lutando para conter as lágrimas que ameaçavam escapar. Laura se aproximou lentamente, seus olhos estreitados em um brilho gélido, e só para você saber, disse, inclinando-se levemente para a frente. Eu tenho olhos em todos os lugares desta casa. Não espere dar um único passo sem o meu conhecimento. A voz dela se tornou ainda mais cortante quando completou. E não ouse sequer imaginar qualquer coisa com Gabriel. Carolina sentiu o coração disparar ao ouvir o nome dele, mas manteve a cabeça abaixada, tentando esconder o rubor que subiu em seu rosto. Lembre-se de quem você é. A voz de Laura se tornou ainda mais cruel. Você está muito abaixo de nós. Nunca, jamais se esqueça disso. Um silêncio denso preencheu a sala. Sim, senhora Laura, respondeu Carolina, com a voz abafada enquanto abaixava a cabeça em submissão. Sem mais uma palavra, ela virou-se e saiu da sala, sentindo os olhos de Laura queimarem em suas costas. Quando a porta se fechou atrás de si, um misto de tristeza e revolta a dominou. Cada passo que dava pelo longo corredor parecia mais pesado. As lágrimas que havia contido diante de Laura agora escorriam silenciosas por seu rosto. Laura não era a mulher generosa que um dia imaginara. Por trás da fachada refinada e do sorriso, controlado, escondia-se alguém frio, calculista e implacável. E, naquele momento, Carolina percebeu uma verdade amarga. Estava presa em um mundo onde sua liberdade não lhe pertencia mais. A noite se arrastava lentamente, e o silêncio pesado do quarto parecia sufocar Carolina. Ela estava deitada na cama, mas o sono não vinha. Sua mente estava presa em um turbilhão de pensamentos. Carmen, sentada em um sofá próximo, folheava uma revista em silêncio, de tempos em tempos lançando olhares discretos para a jovem, como se quisesse se certificar de que ela não faria nada imprudente. A cirurgia da sua mãe foi um sucesso, dissera Carmen mais cedo, tentando aliviar a tensão. A notícia trouxe um breve alívio ao coração de Carolina, mas não apagou o medo crescente que se instalava em sua alma. Ela sabia que Laura não era uma mulher comum. Havia algo de sombrio naquela casa, algo que a mantinha presa como um pássaro em uma gaiola dourada. E se sua mãe também estivesse nas mãos de Laura? E se nunca mais conseguisse sair daquela situação? Carolina se mexeu na cama, tentando afastar os pensamentos angustiantes, mas a inquietação não a deixava em paz. Finalmente,
Incapaz de conter a curiosidade e a necessidade de respostas, ela se virou para Carmen. Posso te perguntar uma coisa? Sua voz soou hesitante no silêncio do quarto. Carmen ergueu os olhos da revista, observando-a com atenção. O que quer saber, menina? Perguntou em um tom cauteloso. A senhora trabalha aqui há muito tempo? Carmen soltou um suspiro discreto antes de responder. Sim, menina. Conheço essa família há anos. Vim da casa dos pais do Sr. Gabriel, a senhora Lúcia Navarro, e o Sr. Alberto Navarro. Vi o Sr. Gabriel crescer. Os olhos de Carolina brilharam com curiosidade. Então, a senhora sabe muita coisa sobre a família Navarro, certo? Carmen hesitou por um momento, como se estivesse decidindo até onde poderia ir. Sei, sim. Mas o que exatamente quer saber? Carolina respirou fundo antes de continuar. Acho tudo muito estranho. O Sr. Gabriel e a Sra. Laura, eles não parecem um casal normal. Por um instante, o rosto de Carmen se fechou em uma expressão grave. Ela olhou para a porta, como se temesse que alguém estivesse ouvindo, e abaixou a voz. Por que não são? Eles não se amam, menina, murmurou com um tom de pesar. Eu tenho muita pena do Sr. Gabriel. Ele foi obrigado a se casar com a Sra. Laura. As palavras caíram como uma bomba nos ouvidos de Carolina. Obrigado? Repetiu em um sussurro incrédulo. Carmen assentiu lentamente. Sim, a Sra. Laura sabe um segredo terrível da família Navarro. E usou isso para chantagear o Sr. Alberto. Foi ele quem obrigou Gabriel a se casar com ela. O coração de Carolina batia acelerado. A cada revelação, a imagem controladora e fria de Laura se tornava ainda mais assustadora. E... a senhora sabe que segredo é esse? Menina, por favor. A voz de Carmen tremeu ligeiramente. As paredes têm ouvidos nesta casa. Se a Sra. Laura descobre que eu te contei, estaremos perdidas. Eu prometo que não direi nada. Insistiu Carolina, aproximando-se um pouco mais. Por favor, Carmen, eu preciso entender o que está acontecendo. Por alguns instantes, o silêncio pairou no ar. Então, em um tom quase inaudível, Carmen prosseguiu. A Sra. Laura nunca amou o Sr. Gabriel. Ela tentou se casar com ele por anos, mas ele sempre a rejeitou. Só que Laura é fria, calculista. Ela ficou à espreita, esperando o momento certo para agir. E o que aconteceu? Perguntou Carolina, seu coração martelando no peito. Ela descobriu que o Sr. Alberto tem uma amante há muitos anos. Carmen fez uma pausa, como se ainda não acreditasse na crueldade de Laura. Usou esse segredo contra ele. Disse que se não permitisse o casamento, ela destruiria a reputação da família. E o Sr. Alberto, por medo do escândalo, obrigou o próprio filho a aceitar esse casamento infeliz. E o filho que ela tanto quer? Murmurou Carolina, tentando entender as intenções sombrias de Laura. Para garantir a fortuna, menina. Carmen balançou a cabeça, amargamente. Gabriel é o único herdeiro da família Navarro. Se ele tiver um filho com ela, todo o patrimônio fica sob o controle de Laura. Carolina sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. Gabriel, ele também é uma vítima, murmurou Carmen, a voz embargada. Assim como você. O silêncio que se seguiu parecia esmagador. Carolina estava em choque. Cada palavra de Carmen desenhava um quadro ainda mais sombrio e opressor. Mas uma coisa ficou clara em sua mente. Se não encontrasse uma saída logo, tanto ela quanto sua mãe permaneceriam para sempre presas na teia cruel de Laura. Por favor, menina, a voz de Carmen soou urgente. Não deixe a Sra. Laura saber que eu te contei isso. Se ela desconfiar, estaremos em sérios apuros.
Carolina assentiu lentamente, mas em seu coração uma decisão começava a se formar. Ela precisava encontrar um jeito de escapar, antes que fosse tarde demais. No dia seguinte, quando Carolina estava se arrumando para o café da manhã, foi surpreendida por Carmen entrando no quarto, visivelmente aflita. "Menina, a senhora Laura quer falar com você urgente." Carolina respirou fundo, tentando controlar a ansiedade que subia por sua garganta. Conhecia o temperamento de Laura e sabia que qualquer deslize poderia ter consequências. "Fique tranquila, senhora Carmen. Eu já estou indo", respondeu com um tom calmo, mas seu coração batia acelerado. Ao entrar no quarto luxuoso de Laura, a tensão no ar era quase palpável. Laura estava sentada em frente ao espelho, escovando lentamente os cabelos, como se cada movimento fosse calculado para intimidar. "Carolina, a partir de hoje você vai atender às minhas necessidades pessoais", declarou ela, sua voz fria e cortante. Carolina permaneceu em silêncio, com a cabeça baixa, mas sentia sua pulsação latejar em seus ouvidos. Laura se aproximou lentamente, inclinando-se até que seus olhos ficassem no mesmo nível dos de Carolina. "O que há de errado com você?" sibilou. "Tem alguma objeção?" Por um instante, Carolina hesitou, mas em seguida ergueu os olhos e permitiu que um brilho de desafio surgisse em seu olhar. "De jeito nenhum, senhora", respondeu com uma entonação lenta e controlada, fazendo questão de não se deixar abater. Laura estreitou os olhos ao perceber a sutileza daquela ousadia. Ela não estava acostumada a ser confrontada, muito menos por uma empregada. "Então me explique." Sua voz ficou mais áspera. "Por que Gabriel está te cumprimentando ultimamente? Eu o vi falando com você no jardim. Ele nunca fez isso com as outras mulheres." Carolina manteve a postura firme, mas seu estômago se revirava de nervosismo. Precisava escolher bem suas palavras. "O senhor Gabriel só foi educado, senhora. Nada mais do que isso", respondeu, em um tom neutro. Por um momento, um silêncio pesado preencheu o quarto. Então Laura deu um sorriso irônico, mas seus olhos continuavam gélidos. "Que assim seja. Para o seu próprio bem", murmurou. "Agora me siga até o banheiro." Sem esperar resposta, ela se virou e caminhou à frente. Carolina a seguiu em silêncio, mantendo os pensamentos sob controle. Quando chegaram ao banheiro, Laura despiu-se com gestos rápidos e impacientes. "Encha minha banheira", ordenou, a voz repleta de desprezo. Carolina obedeceu sem contestar, caminhando até as prateleiras repletas de óleos essenciais. Ela deslizou os dedos pelas garrafas delicadas, tentando escolher um aroma. "Que perfume deseja, senhora?" perguntou sem se virar para Laura. O som seco de vidro se quebrando contra a parede fez Carolina estremecer. Laura havia lançado um frasco com violência, espalhando cacos pelo chão reluzente. "Olhe nos meus olhos quando falar comigo", rugiu Laura. "Quem você pensa que é?" Carolina se abaixou, recolhendo os pedaços quebrados com as mãos trêmulas, mas manteve-se em silêncio. O medo e a raiva lutavam dentro dela, mas sabia que qualquer reação equivocada poderia custar caro. Laura aproximou-se lentamente. A fúria em seu rosto era evidente. Então sua voz caiu para um sussurro cruel. "A vida da sua mãe está em minhas mãos. Eu posso acabar com ela quando eu quiser", ameaçou, o veneno em suas palavras cortando como uma lâmina. O coração de Carolina gelou. Ela sabia que Laura não estava brincando. As palavras de Carmen ecoaram em sua mente. "Laura pode fazer qualquer coisa se odiar alguém. Laura, você enlouqueceu." A voz grave de Gabriel soou na entrada do banheiro. Ambas se viraram ao mesmo tempo.
Gabriel estava ali, com os olhos arregalados de incredulidade e um brilho de desprezo estampado no rosto. Laura tentou se recompor, mas a tensão no ar era espessa demais para ser ignorada. "O que está fazendo aqui?" perguntou Laura, o tom carregado de rancor. "Já se passaram quase 5 meses desde que você esteve no meu quarto. Veio aqui por causa dela?" Laura caminhou em direção a Gabriel, seu corpo nu em exibição, como se pudesse seduzi-lo com sua presença. Mas Gabriel nem sequer piscou. Seu olhar estava fixo em Carolina, que ainda recolhia os cacos no chão. "Você perdeu o juízo?" disse ele com desdém. "Se continuar agindo assim, nunca seguirei suas ordens de ter um filho com qualquer mulher para satisfazer sua ganância. Você sempre coloca o dinheiro acima de tudo." "Me dá nojo." Laura estreitou os olhos, sua voz se tornando um murmúrio venenoso. "Você sabe o que vai acontecer se recusar, certo?" Gabriel soltou uma risada amarga. "O quê? Vai se matar de novo? Pois faça, eu não me importo mais." E sem esperar por uma resposta, ele virou-se e saiu, deixando Laura parada, tremendo de raiva. Carolina estava paralisada, então foi isso que Gabriel quis dizer quando disse a Carolina que seu único trabalho era manter Laura viva. Quando a porta bateu atrás dele, Laura voltou sua fúria para Carolina. Em poucos passos agarrou o rosto da jovem com força. "Sua empregadinha estúpida, nunca se esqueça de que a vida da sua mãe está em minhas mãos. Se quebrar o acordo que assinou, eu acabo com ela." Sua voz era um sussurro cruel. Ela soltou o rosto de Carolina com brutalidade, empurrando-a para trás. Carolina permaneceu imóvel, reprimindo as lágrimas e a raiva que ameaçavam transbordar. Sabia que, por mais humilhante que fosse, não poderia reagir. A vida de sua mãe estava em jogo. "Encha a minha banheira agora, sua vadia!" cuspiu Laura. Carolina fechou os olhos por um instante, murmurando para si mesma em silêncio. "Não posso me irritar. Não posso me irritar." Repetia essas palavras como um mantra, tentando conter a fúria e a dor que queimavam em seu peito. Por enquanto ela suportaria tudo. Mas no fundo sabia que aquele jogo de poder entre Laura e Gabriel estava longe de acabar. Os dias se arrastavam lentamente, cada um mais sufocante que o outro. Carolina vivia em um estado constante de angústia e humilhações, presa em uma situação que parecia não ter saída. Ela passava horas pensando em como escapar daquela prisão silenciosa em que Laura a mantinha, mas pelo menos havia um alívio. Sua mãe estava fora de perigo. Depois da cirurgia bem-sucedida, Laura permitia que Carolina falasse com ela ao telefone. Eram conversas rápidas, supervisionadas, mas ouvir a voz da mãe viva e em recuperação era a única coisa que a mantinha firme. No entanto, essa pequena concessão não apagava o medo crescente que corroía Carolina por dentro. Ela sabia que a qualquer momento, Laura poderia apertar ainda mais as correntes invisíveis que a prendiam naquela casa. E esse momento chegou em uma manhã silenciosa. Laura, com seu tom frio e autoritário, deu a ordem que fez o coração de Carolina congelar no peito. "Quero que você faça um teste de gravidez. Agora." As palavras ecoaram pela cabeça de Carolina como um trovão. Seu corpo ficou rígido e o ar pareceu escapar de seus pulmões. Ela já sabia. Sentia em seu corpo. Algo estava diferente há dias, mas a confirmação seria uma sentença. Enquanto segurava o teste em suas mãos trêmulas, Carolina tentava reprimir o pânico que se espalhava como fogo em seu peito. Sua mente gritava em desespero. "E se eu estiver grávida? O que será do meu filho? Como poderei entregá-lo para uma mulher sem alma, sem coração?" As lágrimas queimavam seus olhos, enquanto ela aguardava o resultado.
seu coração martelando com força no peito. Os segundos pareceram eternos. Cada tic-tac do relógio soava como um golpe em sua liberdade. Quando a segunda linha apareceu nítida, no teste, Carolina sentiu suas forças desabarem. Grávida. Ela estava grávida. A realidade caiu sobre ela como um peso esmagador. Não havia mais como escapar. Laura tinha conseguido o que queria. Com os olhos marejados, Carolina se levantou e, como se estivesse em um transe, caminhou em direção ao escritório de Laura. Suas pernas pareciam de chumbo, cada passo mais difícil que o anterior. Ao entrar, sentiu o olhar gelado da mulher pousar sobre ela. Sem dizer uma palavra, Carolina estendeu o teste com as mãos trêmulas. Por um momento, o silêncio pairou no ar, denso e carregado. Então a expressão de Laura se transformou. Um sorriso largo e cruel se abriu em seu rosto. Ela segurou o teste como se fosse um troféu e, em um tom de triunfo, gritou: "Finalmente, eu estou grávida!" O som de sua risada ecoou pelo escritório, cortando Carolina como uma lâmina afiada. Naquele instante, Carolina compreendeu a profundidade do abismo em que havia caído. Ela não era mais dona de seu próprio destino. E agora, seu filho também estava preso na teia cruel de Laura. A notícia se espalhou rapidamente como fogo em palha seca. Laura queria que todos soubessem, especialmente a alta sociedade, que ela estava grávida. Com seu desejo insaciável de poder e status, ela não poupou esforços para encenar sua farsa. Mandou confeccionar vestidos elegantes que destacavam sua falsa barriga de gestante, feitos sob medida para cada fase da suposta gravidez. Sua obsessão era tamanha que até mesmo em reuniões privadas usava uma prótese cuidadosamente ajustada para que ninguém duvidasse que um herdeiro dos Navarro crescia em seu ventre. Enquanto Laura desfilava sua mentira com orgulho, Carolina sentia-se cada vez mais derrotada. Estava presa, impotente, sabendo que seu bebê, o fruto inocente de tudo aquilo, já nascia como um troféu para Laura. Mas, em meio a essa tempestade, outro sentimento tomava conta de seu coração. Gabriel. Por mais que tentasse ignorar, Carolina não conseguia afastar os pensamentos sobre ele. Nos breves momentos em que se esbarravam pelos corredores da mansão, seus olhares se cruzavam como faíscas em meio à escuridão. Havia algo ali, algo que ela não conseguia explicar. Um calor, um desejo reprimido, uma conexão silenciosa. E ela sabia que não estava imaginando. Os olhos dele a seguiam. Sempre que Laura não estava por perto, o olhar de Gabriel a procurava, intenso e carregado de algo que fazia o coração de Carolina bater mais rápido. Mas a regra era clara. Eles estavam proibidos de se falar. Os meses passaram lentamente, como um castigo interminável. Com o tempo, a barriga de Carolina começou a despontar, marcando a evidência inegável de sua gravidez, assim como a barriga falsa de Laura, que crescia em perfeita sincronia com a verdade escondida. Foi então que Gabriel fez um anúncio inesperado. "Quero dar uma festa na mansão", ele declarou com firmeza, para celebrar o 6º mês de gravidez de Laura. Laura ficou radiante. Para ela, aquilo era a oportunidade perfeita. Com toda a alta sociedade reunida, a farsa estaria completa. Ela seria venerada como a esposa devotada e a futura mãe do herdeiro Navarro. No entanto, para Carolina, algo parecia errado. Muito errado. Sentada em seu quarto, inquieta, ela tentava entender as intenções de Gabriel. Porque ele, que sempre se manteve distante e frio, agora queria uma festa para celebrar algo que claramente o incomodava.
Não pode ser porque ele quer dar essa festa, sussurrou Carolina como se falasse consigo mesma. Eu não sei, menina. Carmen respondeu enquanto dobrava algumas roupas. Mas algo me diz que o Sr. Gabriel está tramando alguma coisa. Ele anda inquieto demais. Não dorme direito. Vive andando pelos corredores como um homem atormentado. Antes que Carolina pudesse responder, um som inesperado a fez se virar. Uma batida suave na janela. Ela se aproximou. O coração disparado. E viu um pequeno papel dobrado que fora jogado para dentro do quarto. Com as mãos tremendo, Carolina pegou o bilhete. Ao abri-lo, reconheceu imediatamente a caligrafia firme e precisa. Carolina, confia em mim, Gabriel. Por um instante, o tempo pareceu parar. Seu coração pulsava forte no peito. O que aquilo significava? O que Gabriel estava planejando? E mais importante, ela poderia mesmo confiar nele? A noite da festa chegou com um clima de tensão silenciosa, como se algo estivesse prestes a explodir a qualquer momento. A mansão Navarro nunca estivera tão deslumbrante. Lustres de cristal brilhavam como estrelas. Mesas elegantemente postas exibiam taças de champanhe e arranjos florais imponentes preenchiam cada canto do salão principal. O aroma de flores frescas misturava-se ao perfume sofisticado dos convidados que, um a um, chegavam em seus carros de luxo. Laura, vestida em um longo vestido azul marinho que realçava sua falsa barriga, deslizava pelos corredores como a dona absoluta de tudo aquilo. Seu sorriso estava radiante, mas por trás dele havia a frieza calculista de alguém que não hesitaria em destruir qualquer um que ousasse ameaçar seus planos. Ao passar pelo corredor do segundo andar, Laura abriu a porta do quarto de Carolina sem bater. Seus olhos analisaram a jovem de cima a baixo com desdém evidente. Ah, você, sua empregadinha. Cuspiu as palavras com veneno. Está proibida de sair deste quarto. Carolina, sentada na beira da cama, ergueu os olhos assustados para Laura. Esta noite toda a família Navarro estará presente. Não quero que vejam a sua fuça por aí. Ninguém pode desconfiar de nada, entendeu? Sim, senhora, murmurou Carolina, tentando conter as lágrimas que ardiam em seus olhos. E nem pense em desobedecer. Laura estreitou os olhos. Fique aqui até eu te liberar amanhã. Ouviu bem? Sim, senhora, repetiu Carolina em voz ainda mais baixa. Com um último olhar ameaçador, Laura bateu a porta ao sair, deixando Carolina sozinha em seu quarto abafado e frio. Do outro lado da mansão, os primeiros convidados começavam a chegar. Risos ecoavam pelos corredores, acompanhados pelo som suave de uma orquestra ao vivo que tocava um repertório clássico. Era uma noite para impressionar, e Laura queria que todos acreditassem em sua mentira perfeita. Mas algo estava fora do lugar. Carolina, isolada em seu quarto, sentia o coração pesado. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto enquanto olhava para suas mãos trêmulas pousadas sobre a barriga. Dentro dela, uma vida pulsava, seu bebê, e a ideia de entregá-lo para Laura a destruía por dentro. Foi então que a porta do quarto se abriu de repente. Minha menina... Carmen entrou apressada, com os olhos arregalados e uma expressão ansiosa. Escute bem. O Sr. Gabriel disse que você irá à festa no momento exato em que ele chamar. O quê? Carolina se levantou num sobressalto, sentindo um misto de medo e esperança. Mas Laura me proibiu... Esqueça, Laura. Carmen disse em um tom firme, algo incomum para sua postura geralmente submissa. O Sr. Gabriel foi claro. Quando ele te chamar, você deve descer. E há mais uma coisa. Carmen caminhou até o armário e o abriu com cuidado.
Carolina arregalou os olhos ao ver o que estava ali. Um vestido de gala deslumbrante, o tecido, em um tom vermelho profundo, brilhava delicadamente sob a luz do quarto. Era uma peça luxuosa, com detalhes bordados à mão e um decote elegante. Tudo nele exalava sofisticação, como se tivesse sido feito para uma princesa. Ele mandou isso para você hoje mais cedo, continuou Carmen, com um brilho nos olhos. Pediu que eu a arrumasse. Eu não entendo, Carolina murmurou, levando as mãos trêmulas até o vestido. Por que ele está fazendo isso? O que vai acontecer esta noite? Carmen deu um suspiro pesado e segurou as mãos de Carolina com firmeza. Eu não sei, menina, mas uma coisa eu posso te dizer. O Sr. Gabriel não é como Laura. Ele tem um coração bom e acho que ele está tentando te proteger. Ou talvez... Carmen hesitou por um instante. Talvez ele esteja tentando acabar com essa farsa, de uma vez por todas. O coração de Carolina acelerou. Ela sabia que algo grandioso estava prestes a acontecer. E pela primeira vez em muito tempo, uma chama de esperança começou a se acender dentro dela. Segurando o vestido contra o peito, Carolina olhou para Carmen com determinação renovada. Então me ajude a me preparar. Se Gabriel tinha um plano, ela precisava estar pronta. A festa seguia em seu auge. O salão principal da mansão Navarro brilhava com o luxo e a ostentação dignos de uma família poderosa. Os convidados mais influentes do país circulavam entre taças de champanhe e risadas animadas. Mas ninguém parecia mais radiante do que Laura. Vestida em um longo e sofisticado vestido azul marinho, ela sustentava a falsa barriga com a maestria de uma atriz. Cada passo seu era calculado, cada sorriso meticulosamente ensaiado. Por onde passava, recebia felicitações calorosas. As mulheres da alta sociedade não resistiam em acariciar sua barriga, fazendo comentários animados sobre o futuro herdeiro da família Navarro. Ah, Laura, você está deslumbrante, comentou uma senhora de cabelos grisalhos, conhecida por espalhar boatos entre a elite. E tão linda grávida. Gabriel deve estar nas nuvens. Laura sorriu com doçura, mas em seus olhos brilhava a satisfação cruel de quem acredita estar no controle absoluto da situação. Ele está sim, respondeu em tom delicado enquanto seu olhar procurava Gabriel do outro lado do salão. Esse bebê é a realização de um sonho. Em um canto reservado, Alberto e Lúcia Navarro, os patriarcas da família, observavam a festa com orgulho evidente. Para eles, aquele bebê representava mais do que um simples herdeiro. Era a garantia de que o império construído ao longo de décadas permaneceria em mãos dignas. Finalmente, murmurou Alberto, ajustando os punhos de sua camisa de linho. Um neto. Alguém que dará continuidade ao nosso legado. Lúcia assentiu em silêncio, mas em seu íntimo algo a inquietava. Apesar do orgulho pelo futuro herdeiro, ela conhecia o coração do filho e sabia que algo estava fora do lugar. Do outro lado do salão, Gabriel estava rodeado por alguns empresários, mas sua atenção não estava nas conversas vazias. Seus olhos estavam fixos no relógio de ouro em seu pulso. O momento certo estava se aproximando. Embora aparentasse uma alegria incontida, havia algo mais profundo em seu olhar. Algo misterioso, quase perigoso. Ele havia planejado aquela noite nos mínimos detalhes, e em breve, tudo mudaria. Em seu íntimo, Gabriel sabia que Laura não poderia seguir manipulando a todos. Ele já estava cansado de viver sob as correntes daquela chantagem. E mais do que isso, ele não podia permitir que a mulher que realmente ocupava seus pensamentos continuasse sendo humilhada e controlada. Mas o que exatamente era esta carta na manga que Gabriel estava misteriosamente esperando?
o momento exato para soltar. Ninguém sabia, mas algo naquela noite estava prestes a mudar naquela casa. No segundo andar da mansão, Carolina estava pronta. O vestido vermelho moldava seu corpo com perfeição, destacando a curva suave de sua barriga, que já não podia mais ser escondida. Seu coração batia em um ritmo acelerado, enquanto ela se olhava no espelho. Aquela não era a imagem de uma simples empregada. Era a imagem de uma mulher que, apesar de tudo, ainda tinha esperança. Carmen ajeitou delicadamente os cabelos de Carolina e segurou suas mãos com firmeza. Menina, ouça bem, disse em um sussurro ansioso. O Sr. Gabriel sabe o que está fazendo. Confie nele. Eu confio. Carolina respondeu, sua voz embargada. Mas o que ele está planejando? Não sei ao certo. Carmen balançou a cabeça. Mas uma coisa é certa. Esta noite será um divisor de águas. Enquanto isso, no salão principal, Gabriel ergueu uma taça de champanhe e bateu levemente a lateral com uma colher de prata, chamando a atenção de todos os convidados. Senhoras e senhores, sua voz firme ecoou pelo salão, silenciando as conversas. Esta noite é um momento de celebração, não apenas para mim e para Laura, mas para toda a família Navarro. Laura, ao seu lado, exibia um sorriso de vitória, segurando carinhosamente a falsa barriga. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui para compartilhar nossa alegria. Gabriel continuou, seu tom carregado de emoção. Todos os olhos se voltaram para ele e Laura, que sorria, achando que era o momento em que Gabriel exaltaria sua falsa gravidez diante da elite. Esta noite é de celebração, continuou ele, mas também é uma noite de revelações. Laura franziu o senho sem entender. Gabriel tirou do bolso do seu impecável smoking um envelope na cor marrom. Ele o segurou entre os dedos e um silêncio tenso tomou conta do salão. Isto aqui é um presente que recebi há alguns dias. A voz dele soava firme, carregada de intenção. E você, Laura, minha querida esposa, tem tudo a ver com este presente. O sorriso de Laura vacilou. Uma onda de nervosismo percorreu seu corpo. O que é esse envelope, meu amor? Perguntou ela, tentando manter a compostura. Gabriel deu um passo à frente, aproximando-se dela. Aqui. Ele ergueu o envelope para que todos vissem. Está o meu passaporte para a liberdade. O rosto de Laura empalideceu. O que ele queria dizer com aquilo? Acho que você e o nosso querido motorista... A voz de Gabriel soou cortante. Vão adorar o que tem aqui dentro. Com um gesto rápido, ele abriu o envelope e lançou ao ar várias fotografias. As imagens caíram como folhas de outono, espalhando-se pelo chão reluzente do salão. O choque foi imediato. As fotos mostravam Laura em momentos íntimos com o motorista da mansão. Não havia como negar ou explicar. Laura levou as mãos à boca, horrorizada. O motorista, que estava discretamente no fundo do salão, virou-se para correr, mas os seguranças de Gabriel já estavam atentos e bloquearam a saída. Isso não é o que parece. Laura tentou argumentar, mas sua voz tremia. Não se dê ao trabalho. Gabriel cruzou os braços, olhando-a com desdém. Há um mês eu coloquei um investigador atrás de você. Essas são apenas algumas das provas. O advogado de Gabriel avançou com os papéis do divórcio em mãos. Com base na traição documentada, a senhora Laura perde todo e qualquer direito à fortuna dos Navarro. Alberto Navarro, que até então mantinha uma postura rígida, interveio. Mas Laura está grávida. Você não pode enxotá-la desta maneira. Foi nesse momento que Gabriel agiu. Com um movimento firme, ele puxou a barriga falsa de Laura,
arrancando-a de uma vez. O objeto caiu ao chão, revelando a farsa diante de todos. Um burburinho de incredulidade encheu o salão. Laura desmoronou, chorando e tentando se explicar, mas ninguém mais a ouvia. E isso? Gabriel continuou. Não é tudo. Ele ergueu os olhos para a escadaria e, com um sorriso terno, disse em alto e bom som: Carolina, venha até... Aqui. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente, enquanto todos os olhares se voltaram para a escadaria. Lá estava Carolina, deslumbrante no vestido de gala vermelho. Ela descia lentamente, seu coração batendo acelerado, mas os olhos firmes em Gabriel. Ele caminhou até ela e tomou sua mão com delicadeza, entrelaçando os dedos nos dela. Deixem-me apresentar a verdadeira mãe do meu filho. O salão explodiu, em murmúrios chocados, enquanto Laura, derrotada, caía de joelhos no chão em lágrimas. Laura queria gritar para Carolina: ela é só uma empregada. Mas ela não tinha mais autoridade para isto. Sua máscara havia caído, e da pior forma, sendo apontada como a amante de um simples motorista. Naquela noite, a verdade triunfava. E Carolina, a quem Laura havia desprezado e humilhado, era finalmente reconhecida como a mulher que conquistara o coração de Gabriel e carregava em seu ventre o verdadeiro herdeiro dos Navarro. E, naquele momento, Gabriel voltou sua atenção para Carolina. Você confiou em mim, ele disse em tom suave, trazendo a mão dela aos lábios em um gesto terno. E eu nunca mais vou permitir que ninguém te machuque novamente. Com os corações batendo em sintonia, eles sabiam que aquela noite não era apenas o fim de um ciclo, mas o começo de um futuro juntos. Um futuro que nenhum plano maligno de Laura jamais poderia destruir. Enquanto os convidados continuavam em choque, testemunhando o colapso de Laura e a ascensão de Carolina, Gabriel fez o que todos jamais imaginariam ver em um evento tão pomposo. Ele se virou para Carolina e, diante de todos, a beijou apaixonadamente, selando para sempre a verdade que aquela noite revelara. Mas então, algo, ou melhor, alguém interrompeu aquele momento. Era Alberto Navarro que interveio, sua voz firme ecoando pelo salão. O que está acontecendo aqui? Quem é essa mulher? Seus olhos percorriam a cena com frieza, mas havia um traço de inquietação em sua expressão. Ao seu lado, Lúcia, a mãe de Gabriel, estava pálida como se tivesse acabado de receber um golpe. Meu Deus, que escândalo! Murmurou, levando a mão ao peito. Gabriel ergueu o rosto, encarando o pai com um misto de dor e revolta. O peso de anos de silêncio estava prestes a explodir. O senhor sempre quis um herdeiro, não é? Sua voz tremia, mas a determinação era inabalável. Ele estendeu a mão apontando para Laura, ainda caída ao chão. E essa mulher desprezível e infértil, a quem você me obrigou a me casar, só estava interessada no poder que um herdeiro traria para ela. Você nunca se importou comigo. Tudo o que queria era alguém para continuar o legado da família, não é? Mas ela não contava que eu me apaixonaria de verdade pela mulher a quem ela fez assinar um contrato, se aproveitando que a mãe estava entre a vida e a morte, para ter o seu herdeiro. Alberto ficou em silêncio, seus olhos estreitos, fixos no filho. Quando eu me recusei a seguir com aquela farsa, ela me ameaçou. E o senhor sabe muito bem quais eram essas ameaças, não sabe? Gabriel desafiou. E por um instante, o silêncio na sala se tornou insuportável. Alberto engoliu em seco. Ele sabia muito bem. Laura conhecia seus segredos mais obscuros, incluindo um caso extraconjugal que, se viesse à tona, poderia destruir sua reputação e seu casamento. Sem dizer uma palavra, ele caminhou até Laura. Seus passos eram pesados, e quando alcançou a mulher caída, a agarrou firmemente pelo braço, forçando-a a se levantar.
Sua mulher desprezível. Cuspiu as palavras com desprezo. Eu cedi à sua chantagem. Obriguei meu próprio filho a se casar com você. E em troca você o torturou todos esses anos. Mas acabou, Laura. Você vai sair desta casa agora, sem direito a nada. Sua voz se tornou ainda mais dura. E se quiser expor os erros que cometi no passado, fique à vontade. Eu não me importo mais. Lúcia já sabe de tudo. Por um instante, o poder que Laura achava ter desmoronou diante dela. Sua carta na manga não tinha mais valor algum. Os segredos que a mantinham no controle haviam sido desarmados. A mulher, outrora imponente e calculista, agora estava reduzida a nada além de uma sombra do que foi. Levante-se, rugiu Alberto, sua paciência esgotada. Assine os documentos do divórcio agora. Se fizer isso sem criar mais problemas, eu lhe darei 50 milhões. Pegue o dinheiro e suma de nossas vidas para sempre. Derrotada, Laura não teve outra escolha. Com as mãos trêmulas, assinou os papéis do divórcio ali mesmo, naquele salão onde por tanto tempo acreditou ter o controle absoluto. Mas agora não passava de uma mulher esquecida pelo destino. Uma semana depois, as portas imponentes da mansão Navarro se abriram novamente. Mas desta vez, quem cruzou a entrada foi Carolina, de mãos dadas com Gabriel, agora sua esposa legítima. Seus olhos brilhavam com uma mistura de amor e esperança. Ao seu lado, sua mãe, completamente curada, sorria emocionada. Era um novo começo, um que ninguém poderia mais impedir. Meses depois, a mansão se encheu de alegria novamente. Nos braços de Carolina, um recém-nascido repousava tranquilamente. Gabriel o segurou com cuidado, como se o pequeno fosse o bem mais precioso do mundo. Bem-vindo ao lar, Gabriel Navarro Júnior, sussurrou, as lágrimas de emoção escorrendo por seu rosto. Finalmente, depois de tantos anos de dor e sacrifício, a paz havia chegado. E com ela, a promessa de um futuro melhor para todos. E você? Até onde iria para proteger aqueles que ama? Deixe seu comentário e compartilhe essa história emocionante com quem você sabe que vai se emocionar também.